Olá, pessoal, seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejamos todos nós bem-vindos, tá bom? Nós estamos aqui inaugurando mais um quadro e esse é especial porque nós vamos falar de gente que faz acontecer. Mas nós vamos trazer aqui a Zara, que é a nossa convidada, Olá. e estreando também o nosso quadro de mulheres empreendedoras, né? A Zara é a primeira que está aqui com a gente para trocar ideia, falar um pouquinho. E aí, Zara, como eu falo para todo mundo, eu vou deixar você se apresentar, mas o que nós tratamos aqui é te ouvir a tua experiência, pegar tudo aquilo que você vivenciou e você como empreendedora, como empresária, você tem muita coisa para contar. E o que a gente quer é que você faça isso para o pessoal poder segui-la, ouvi-la, discutir as tuas ideias, né? Eu queria acrescentar antes de passar para a Zara, que eu quero que ela mesma se apresente, né? Mas antes de mais nada, eu tenho sempre que dizer isso. Zara, todas as pessoas que vêm aqui, da meu relacionamento, e são pessoas do bem. É bom que você saiba disso, tá bom? Nós vamos tratar a questão de gente que faz acontecer. Eu queria só lembrar que nós tivemos a oportunidade de escrever um livro. Durante 10 anos eu pesquisei o perfil de pessoas que faz acontecer. E é muito bacana porque você vê que as coisas são mais simples do que você imagina. Agora vamos lá, Zara, seja bem-vinda, muito obrigado pela tua presença, para nós aqui é um prazer enorme e uma honra tê-la você. É bom que vocês saibam que a Zara é a nossa primeira mulher a ser entrevistada no Construindo Pontes. Como eu disse, Zara, construindo pontes, eu sei que você já construiu tanta ponte nessa sua vida, e é isso que a gente quer. Conta as pontes que você fez até agora, tá bom? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigada, Francisco. Bom, eu sou a Zara, tenho uma empresa de alimentação que se chama Zara Alimentação. E a minha trajetória começou muito tardia. Eu comecei realmente a trabalhar, não tinha profissão, e a vida me deu alguns cutucões e falou assim, olha, tem que dar certo e você vai ter que trabalhar. E tinha uma carga muito grande, filhos, enfim, e só podia contar comigo. E aos 40 anos eu saí de casa, fazendo lanchinho, fazia em casa, meus pãezinhos, saía para comprar pão na madrugada, passava a madrugada fazendo pãozinho, fazia meu café da manhã, ninguém acredita, passava a madrugada quando o café, colocava no meu carro, ia batendo de obra em obra para entregar esse café. Então, comecei tarde, eu te falo 40 anos, e tinha um único objetivo, tinha que dar certo. Não tinha talvez, pode, não. Eu saio e falo assim, mas era que loucura. E daí tem histórias do que eu fazia para conseguir cliente de porta em porta, saindo, olhando o LinkedIn, o nome de poxa, ligava lá no RH, marcava entrevista, daí foi uma série de episódios, assim, tem alguns muito engraçados, da gente batendo de porta em porta para conseguir uma vaguinha nesse mercado. E hoje a gente tem algumas padarias, mais de 180 padarias na obra. Bacana. Gente, como vocês perceberam, a Zara tem uma história boa para contar para nós, né? Você tem que cuidar do marido, do filho, do empregado. Cara, deve ser uma doideira. A gente, não sei como é que vocês dão conta, mas o fato é que dão conta. Sim. E nós temos que reconhecer. Mas para você ter uma ideia, apesar de todas as mulheres estar trabalhando no empreendedorismo, ainda 96% é valor para a mulher ter filho. Aí cria mais uma dificuldade, porque você tem que trabalhar, você tem que ter filho e tudo mais. Agora, o que é bacana, ratificado numa outra pergunta, por uma outra pesquisa, mostra que 96%, o mesmo índice, o principal valor é a família. É muito bacana, que eu queria depois que você falasse um pouquinho. E nessa linha de raciocínio, Zara, hoje nós temos o Brasil é cheio de empreendedores, e vocês, mulheres, representam, hoje tem 83% das mulheres querem ser empreendedora, ok? Sim. Mas vamos lá. Zara, esse momento que a gente vive, que o pessoal fala muito de apagão, de mão de obra, não tem gente, e você trabalha, evidentemente, com uma empresa que exige muita mão de obra, né? Porque você presta serviço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tem resolvido essa questão, quais são tuas políticas de RH, como é que você pensa, e eu não queria que você ficasse aqui bem natural, você fala o que você achar que deve, para que as pessoas entendam que o que você fez e o que você está fazendo dá certo. Então, conta para nós aí qual é o segredo da Zara. Eu acho que essa parte é mais difícil hoje da minha empresa, e a gente tem que lidar com pessoas, a gente tem muitos funcionários, né? Hoje, quantos funcionários você tem? 550.
Quanto? 550. 550, gente, olha só. 550 famílias que essa moça ajuda. Isso é importante, isso é muito legal. E lógico que a gente tem uma seleção, a gente trabalha muito por indicação, e a gente tem, são por equipes. E a gente procura o quê? Eu sei que o incentivo não basta um incentivo. Então a gente tem que escolher a pessoa certa, porque por mais que ela seja, que a gente incentive, que a gente dê prêmios, se não vem dela mesmo, de dentro, fala assim, poxa, eu quero trabalhar, você vai estar perdendo o teu tempo. Então, a gente entende que a gente tem que tentar fazer uma seleção, e tem. 70% não dura 6 meses, mas a gente tem uma parte de pessoas que querem trabalhar. Então, a gente procura hoje senhoras de 40, 50 anos, que estão com os filhos mais velhos, e a gente tem todo um plano de incentivo. Olha, que e legal. que a gente tenta, e assim, quando a empresa era pequena, eu ia nesses grupos mensais e tentava incentivar, tentava mostrar o que era a empresa, o que a Zara tem de diferente. A gente fala, Zara, nós somos uma empresa que a gente aceita qualquer um na minha empresa. A gente não discrimina, não tem, nós não discriminamos ninguém dentro da nossa empresa. A única coisa que você tem que ser assim honesta, querer acordar cedo para trabalhar. E uma coisa que eu não abro mão, tratar bem o meu colaborador, tratar bem quem você está servindo, o funcionário, o cara que acorda 3 horas da manhã para entrar dentro de uma obra, ele tem que ter um pãozinho, uma menina educada. Eu falo, se você quer trabalhar num shopping, num balcãozinho, você não é para trabalhar na Zara Alimentação. Vou contar um pouco da história, o que é a Zara Alimentação. A Zara Alimentação, você vai ter que ter colaborador que vai chegar estressado, que brigou com a mulher, que vai chegar mal-humorado e vai ouvir, um bom dia, meu senhor, como é que você está? No primeiro dia, ele pode nem te falar bom dia, mas, poxa, depois de uma semana, fala, nossa, essa menina é educada. Essa menina me dá bom dia todos os dias, eu vim aqui reclamando da vida, mas olha que menina educada. Então, também fazer o treinamento dessas pessoas, das minhas meninas, eu falo. Eu sei que você mesmo, inclusive, participa. Participo, conta um pouquinho o que é que você participo. treina, como é que é essa coisa toda, isso do teu dia a dia? Eu participo, a gente pega por região, não é constante, mas pelo menos uma vez por mês eu pegava assim, mas a região norte, então dividia em 3 obras, pedia permissão e mandava todas as meninas. Levava uma lousinha, explicava como eu comecei. Porque eu também tento fazer uma parte de motivação para essas meninas, para falar assim, poxa, ela começou na casa dela vendendo pãozinho, né? O que você pode crescer? Aqui é uma empresa que você pode crescer. Você que acorda às 3 horas da manhã, você pode ser diferente. Eu estou olhando você. Eu tenho uma supervisora que está olhando. E você tem condição de levar uma supervisora, você tem condição de ser uma coordenadora. Então, a gente tenta fazer esse incentivo para trazer e falar, poxa, eu posso, ela está me olhando. Eu não sou mais qualquer uma. Ô, Zara, é uma pergunta, porque o que você fala é uma coisa do dia a dia que a gente acha muito bacana, que a gente sempre diz o seguinte, a gente tem que estar sempre presente com as pessoas, né? E eu acho que isso é uma tônica sua. As pessoas recebem bem a tua presença como dona, falando direto? Como é que é esse sentimento? Muito! Você não sabe, às vezes eu entro numa e falo assim, nossa, mas a Zara, eu entro na portaria e falo assim, quem que é? É da Zara Alimentação. E quem é da Zara Alimentação? É a Zara. Nossa, você é a Zara? Porque a gente é muito conhecida na parte da construção. Claro. Sim, eu sou a Zara. E eu vim falar, hoje, cada vez menos eu cuido da parte de clientes. Tem um comercial que é o Bruno, que é fantástico, é meu filho. E eu fico totalmente concentrada na parte operacional. Eu não tenho mesa. Eu vou para o meu outro galpão, eu fico na sala da logística, eu fico um pouquinho na compra. Eu não tenho uma mesa que fala assim, essa é a sala da Zara. Ó, gente, eu tenho que interromper a Zara aqui. Quem não me assistiu, vai lá e assiste Gerenciamento do Tempo. Eu disse, Zara, que durante 8 anos eu tinha uma mesa, mas só era um tampo de vidro, não tinha gaveta. É isso. E também não tinha ninguém para sentar. Ou seja, ó, não precisa de mesa. Não. É muito bacana esse dia a dia, né? As pessoas recebem isso bem. Eu fui, professor, ter um computador agora com sistema, eu já tenho uma idade que eu não lido muito bem com tecnologia.
E eu falei, há um ano atrás, eu falei, compre um computador para mim, mas um computador. Eu falei, poxa, eu tenho um sistema, assim, eu tenho que ser a primeira a saber a mexer, o que tem que fazer, como é que eu vou cobrar. E às vezes, raríssimas vezes, eu tô com algum problema, eu trabalho em casa, você não sabe, eu consigo ver todas as áreas da empresa só no computador, eu só vou ligando e vou cobrando. Ó, Jadson, ou não sei o quê, ô, Juliana. Eu vou brigando com todo mundo, vou cobrando. Eu sou enérgica também, né, professor? Eu não lido bem com fracasso. Não lido bem com perder cliente, é uma coisa que eu não aceito. Mas me fala um pouco, o que é não lidar com fracasso? Não, eu ser incompetente, eu falo assim, hoje a gente tem cliente, eu tenho um cliente com 300 pessoas, e eu recebo uma reclamação. A gente tem um grupo de reclamação, o fulano foi lá e falou que o café tá gelado. Mas é um cliente. Um cliente. Eu quero ouvir esse um cliente. Você vai lá, vai chamar o Joãozinho, vai perguntar o que vai tomar o café e vai procurar saber se realmente o que é. Porque às vezes é uma pessoa que está carente, que quer atenção, que quer ser ouvido. Isso acontece muito, tá? Aquela pessoa que precisa de ser ouvido. Mas muitas vezes tem um fundo de verdade. E é importante. Então eu acho que a crítica eu aceito muito bem. Porque eu vou parar e falar, poxa, ele me criticou. Mas será que eu posso fazer para ser diferente? Muitas pessoas me acreditam. Imagina, é bobeira. Não. Vamos sentar, vamos refletir. E às vezes, no momento, eu vou embora e vou pensando nisso. E faço diferença. Bacana. Ô Zara, a gente já conhece um pouquinho o teu trabalho e eu gostaria muito que você falasse, que eu sei que você tem uma parte de responsabilidade social. Sim. Eu não sei se você ainda está fazendo, mas você continua trabalhando, dando emprego para as presidiárias. Continuo. Conta um pouquinho. Agora são meninos maravilhosos, meus meninos de ouro. Conta para nós como é que é essa tua experiência, porque você deve ter ido lá na penitenciária. Foi. Você tem tempo, conta aí para nós, porque é importante, que eu gostaria que você, o empresário, escuta essa moça, ela tem uma experiência extraordinária para recuperar o ser humano. Vamos lá, Zara. A gente tem muita dificuldade com mão de obra. E o Jadson, que é o meu gerente geral, ele trabalha há muitos anos num presídio. Estou te falando desde tudo como começou. Perfeito. E ele tinha uma oficina dentro do presídio. E fazia caixinhas de madeira, mas o pessoal trabalhava lá, era o gestor, ele ia embora. E numa conversa, falou assim, poxa, Zara, tinha um presídio aqui na Raposa, era maravilhoso, umas meninas maravilhosas. E eu fui atrás disso. Eu falei, vou atrás. E acabei indo atrás da FUNAP, que é que faz essa ponte entre o presídio. E a gente começou com os meninos. Primeiro foi com umas meninas e depois foi com os meninos. Mas tem toda uma regra que a gente foi se adequando. E é uma mão de obra maravilhosa. Maravilhosa. Porque eu tive que me adequar. Então, eu comprei um ônibus. Tem um ônibus. Como é que é essa logística? Não, eu tenho que buscar os meninos no presídio às 4h30 da manhã. Estamos lá no Franco da Rocha, pegando os meninos. Hoje a gente está com 30 meninos, 30 presos. E daí eles vêm no ônibus, trabalham. Eu tenho 2 sedes, né? Tenho um galpão e tenho o escritório. Então, a gente divide a parte, eles trabalham, são excelentes, disciplinados, eu não tenho um A para falar da mão de obra dele. Tem um A quando é a saidinha que eles saem por 10 dias e a gente fica sem essa mão de obra. E funciona muitíssimo bem. Fora isso, a gente tem vários trabalhos sociais que a gente faz. A gente tem padaria na comunidade. Olha, como é que é isso aí? Conta pra nós. A gente não conseguimos um patrocínio, então, gente, estamos atrás de patrocínio. A gente tem uma comunidade perto da minha empresa. E, poxa, a gente sempre passava e falava assim, poxa, o que você faz pela comunidade? A gente dá emprego, tem o pessoal aqui perto e tal, mas eu tenho um projeto que eu quero muito fazer. Eu não desisti desse projeto, eu tenho todas as comunidades. Eu vou bancar esse projeto por um tempo e eu vou fazer uma padaria, então era uma portinha, o pessoal me cedeu um espacinho, fiz uma portinha, azulejei, fiz bem bonitinho, um forno, e das 4h30 da manhã às 6 horas da manhã, eu dou café para o pessoal que está saindo para trabalhar. Então, o que ele tem direito? Mas ele paga alguma coisa? Nada. Então, o que ele tem? Você precisa conhecer, eu vou te levar. Agora a gente está com uma em Diadema. Olha, que legal. Eu ainda continuo. Então, o pessoal vai,
passa, porque eu também tenho que entender que tem um comércio, tem a padaria. Então, mas assim, são aquelas pessoas que trabalham, tem gente, minhas funcionárias saem às 3h30, 4 horas da manhã para trabalhar. 6 horas não está nada funcionando. Não está nada funcionando. Esse horário, as padarias começam às 6 horas, né? Então, antes não tem nada. Não tem nada. Então, a pessoa sai, então tem criança. A gente passa um ônibus com 12 criancinhas que falam, olha, as meninas não tomam café. Então, rapaz, o ônibus passa, vem uma senhorinha, pega o café com leite, criancinhas de 4, 7 anos, 5, eles vão comendo pãozinho e todos os dias eles param para comer o pãozinho. Então é muito gratificante. Pessoal, o empresários, olha para o exemplo prático, já era coisa simples. Simples. É você querer fazer. Por isso que o título dessa moça, eu estou dizendo que ela é gente que faz acontecer. E não tem nenhum mistério, é só querer botar a mão na massa. Sim. A outra coisa que eu acho fantástico, porque o preso, a presa, a mulher, o homem que comete alguma coisa, também precisa se recuperar. E nós recuperamos. Hoje eu tenho pelo menos uns 5 funcionários, são excelentes, que trabalham comigo. Que já deixaram de ser presos, cumpriram a pena e porque eu falo assim, gente, olha vocês só. Aqui... Menina, conta isso aí. Não, aqui... Lá eu falo, nós aceitamos, a pessoa cometeu um crime, ou pagou, quer uma chance. Dá sempre certo? Não é 100% dá certo. Claro, mas a gente tem uma porcentagem boa que dá certo. De pessoas que vêm, eu tenho pelo menos 5 ou 6 meninas que trabalham comigo. E tem um menino que é excelente, 2, 3. Eu tenho o meu padeiro. Eu tenho um menino que está na obra da Cirela. Eu tenho, assim, são excelentes e que já estão 3 anos comigo. E eu conheci no período de FUNAP, ele saiu, bateu na porta, você me dá emprego? Com certeza, vem aqui. Olha que coisa maravilhosa. A gente dá emprego. E são super fiéis, tá? Super fiéis. Com certeza, né, Laura? Porque você tá... Aí é uma troca, literalmente, né? Aquilo que você está ajudando, ele está te ajudando. Uma coisa, ou seja, aquela coisa do ganha-ganha para valer. Sim. Ô, Zara, conta um pouquinho para nós, mas eu queria que você fosse assim mais pedagógica. Como é que é o negócio na obra? Porque eu falo para a pessoa, eu estava falando agora há pouco aqui, para o produtor nosso aqui, ele falou, nossa, que bacana, né? Depois você até queria que você explicasse para ele depois. Ó, conta para as pessoas que estão te ouvindo, como é que começa e o que é essa ideia de padaria na obra? As pessoas talvez não tenham noção. Esclarece um pouquinho para nós o que é uma padaria na obra, como é que funciona. Que eu digo o seguinte, gente, padaria na obra, assim, o pedreiro que está nos ouvindo, aqueles que já têm, cara, é o pãozinho quente, feito na hora. Como é que é? Conta aí, Zara. Bom, posso te contar um pouquinho como começou? Por favor. Tá. A gente sempre trabalhei com a obra, então, como lembra que eu te falei, ia comprar o pãozinho na madrugada, o pãozinho murcho, levava, ensacava. Por mais que você faça com carinho, o que acontece? O colaborador chegava, o pão murcho, mas é o pão murcho de assim, com certeza porque você compra esse pão às 10 horas da noite para poder rechear, para poder passar na máquina, fazer o café, então é um pão que já vem murcho. Quando você vai no hospital ou na clínica, é o pãozinho murcho. E daí a gente tinha muito problema, a gente tinha uma obra em Minas e uma obra em Campinas. E eu tinha muito problema com fornecimento, que o pão era murcho, aqui também em São Paulo. E daí um dia, meu filho falou assim, vamos colocar um forno. Eu falei, como colocar um forno? Vamos fazer um pãozinho congelado no forno? Eu falei assim, Bruno, você tá doido? Fazer isso, assim, mais trabalho que eu tenho. Agora tem um forno, tem a menina, e descansa o pão, enfim. Eu sei que a gente estava com muito problema na obra e nós íamos perder a obra. Porque quando a gente fala de São Paulo, você ainda acha pessoas para entregar no horário. E fizemos um projeto piloto em Campinas. Vim para cá, tem a história um pouquinho do sindicato, depois eu vou falar da história um pouquinho do sindicato. Viemos, eu tinha um amigo do sindicato, falei, poxa, Júnior, vem aqui dar uma olhadinha nesse pãozinho. Eu falei, nossa, porque eu precisava da aceitação, o sindicato é muito forte na construção civil, muito importante para a construção civil. Eu falei assim, achei maravilhoso. E mandou para o pai dele. O pai dele falou assim, nossa, isso foi maravilhoso, eu quero isso em todas as obras. Olha. E daí foi ele que, com o Júnior, o Ramalho e depois o Atevaldo, nos ajudaram a colocar isso. Tudo que foi no começo, professor, foi muito difícil. Por quê? Porque era como goela abaixo, olha, o Ezetec, coloca aqui uma padaria, mas o que é padaria, não sei o quê. Então, foi difícil. O que nós pedimos? O sindicato pediu, eu quero em cada consultor, eu quero um projeto.
E passou um tempo, depois de um ano, muita luta, muita batalha, própria consultora falou assim, nossa, isso é maravilhoso. Eu não tenho mais problema com café gelado, com pão ruim. Resolveu tudo. Resolveu todos os problemas. Então, uma coisa que foi talvez uma imposição para ter esse projeto piloto, foi uma solução maravilhosa. Mas graças ao sindicato que foi lá, poxa, me dê uma obra. Então, o próprio colaborador que ia para uma obra, eu não quero ir para essa obra, eu quero ficar nessa obra porque tem um pãozinho quentinho. E começou a briga pro colaborador que ele queria. Por quê? Porque é muito importante a primeira refeição para o trabalhador. Aí, falando nisso, como é que é? Tem um forno, tem uma mulher, Sim. Mas não tem só o pão, né? Um café completo. Não, é um café completo. Então, a minha funcionária, nós equipamos, eu pego uma obra, falo ali, eu preciso de um espaço, a consultora me dá esse espaço que eu preciso e eu coloco meu maquinário. O que eu preciso? A máquina de café fica à vontade para o colaborador no refeitório, então é uma máquina industrial, de inox, bonitinha. Ele pega o café, ele pega o leite, se ele quiser ele põe açúcar, então ele tem opção, não ficar com aquelas garrafas que ficavam se serve. E dentro a menina fica como se fosse numa portinha e ela fica entregando. Ele come num prato de vidro, ela assa os pãezinhos, então tem o forno, o forno, o freezer e o pão de descanso. Porque esse pão, ela tem que, antes dela ir embora, ela tem que tirar e colocar numas gradezinhas que fica num armário. Porque esse pão... mesmo, né? Exato, porque esse pão precisa fermentar. No dia seguinte, ela chega, coloca no forno, corta, borrifa, assa quentinho, ela chega às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, é o tempo dela fazer o café, dela assar a fornada, coloca nos cestos bonitos, depois eu vou te enviar todo o material, e ela serve. Então, ele chegando, ele vai ter o pãozinho quente, ele vai ter a manteiga na mesa, com faquinha descartável para se servir. Ele vai ter a frutinha dele da estação que ela entrega para ele e ele vai tomar o café com leite num copinho de vidro, num pingadinho. Ele vai lá e vai tomar o café com leite dele. Ô, Zara, eu vou mudar um pouquinho de assunto, sim, porque é muito importante te ouvir nisso. Agora há pouco a gente estava conversando, falando um pouquinho sobre o que é ser empresária. Tá. Não deve ser muito fácil, a gente sabe que o Brasil tem uma regulamentação muito terrível, pesada, muitos impostos. Cara, mas... temos que fazer. Como é que a Zara tem encarado esse desafio? Como é que ela percebe isso? E queria que você ficasse à vontade, não só a tua experiência, mas também se você tiver alguma dica, alguma recomendação para dar para quem estiver nos ouvindo, o que a Zara fez para romper esse desafio, que não deve ter sido nada fácil, né? Eu lido com pessoas, então é o que eu estava te falando. A minha parte mais difícil são pessoas e começa com as ações trabalhistas, né? Então, a gente não sabe para que lado a gente vai, o que a gente deve saber. Abre empresa, abre 2, abre 3, presumido, real. Então, é uma insegurança hoje que ainda não ficou muito clara o que vai acontecer no próximo ano. Então, a gente está trabalhando com possibilidades. E isso é muito pesado para a gente, né? Porque a gente já paga uma carga tributária imensa. E eu acho que os funcionários, hoje o que me preocupa muito é que a gente tem, em média, muito... E a gente é uma empresa que paga muito certinho, tá, professor? A gente tem uma pessoa só para cuidar do ponto, bate o ponto direitinho das funcionárias, tem um horário de almoço, a gente é rígido, a gente é uma empresa muito certinha. Mas, às vezes, a gente vê gente de má fé. E quando você vai numa audiência, poxa, muitas vezes a gente fica muito decepcionado com essa parte trabalhista. Né? Eu imagino que não é nada fácil, não. Para ser gentil nas minhas palavras. Tá certo. Ô, Zara, eu tenho que perguntar, porque eu acho que você foi uma das pessoas que vivenciou isso assim na pele. Tá. Né? Nós tivemos a Covid. Sim. E na Covid foi, como toda pandemia, um negócio muito ruim, dramático para todo mundo. Muita gente morrendo, foi um negócio assim que é até ruim a gente ficar lembrando. Mas, enfim, nós tivemos que passar. Mas, com certeza, teve um fator que diferenciou muito. A construção civil, ela não parou. Graças a Deus. Ela continuou, sim, o que foi uma coisa extremamente boa para a economia, para o emprego, para todo mundo, para os clientes. Eu acho que isso foi uma coisa boa. E você
teve que viver essa fase. Como é que foi operar na pandemia? Como é que é isso aí? Conta para nós. Professor, foi terrível, porque de um dia para o outro eu fazia, para quem não sabe, bandejão, era como se fosse um buffet. Então, a gente tinha várias obras, a gente tinha um almoço, e nesse almoço tinha uma menina servindo como self-service, e a minha comida estava lá servindo. Então, saía dentro de hot box e ia para a obra. De um dia para o outro, eu recebo uma ligação que as minhas 3.000 refeições iam ter que ser feitas em marmita, porque o bandejão, por problema de saliva, de contato, enfim, série de problemas, não ia poder a gente continuar a ser utilizado. Então, foi uma mudança muito grande. Mas também houve um desemprego muito grande. Então, não tive problema engraçado com mão de obra. De fazer a fila de mão de obra. Então, nós continuamos operando, lógico, com toda a segurança, a máscara, tudo. E eu tinha fila de gente para trabalhar. Então, para mim, na parte, da parte da pandemia, acabou diminuindo um pouquinho os efetivos da obra, mas diretamente que impactou, não. A gente não teve problema. E depois a gente teve... com as funcionárias, teve uma carga menor, teve uma série de... A gente foi se adequando, mas para mim foi bem tranquilo. Foi com medo. Eu ia na obra, às vezes, dar palestra, ou participar do DDS, ainda estava no Covid e a obra não parava. Eu ia de máscara e falava assim, meu Deus, 350 pessoas aqui. Tudo bem que era aberto, mas acaba, cumprimenta um, cumprimenta outro. Eu falei, quer saber? Nós somos imunes à Covid. Eu brincava, vamos embora para a obra. A Zara, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com ela, é muito legal, mas é uma experiência fantástica. Olha só, vou só sintetizar um pouquinho aqui antes de pedir para a Zara fazer as considerações finais dela. Como toda mulher tem tarefa tripla, a gente sabe disso, né? Cuidar da família, cuidar do emprego e ser empresária, cuidar de pessoas, ou seja, não é uma coisa tão simples, né? Mas, ou seja, o empreendedorismo é real, as mulheres têm cada vez mais avançado, eu fico muito satisfeito, Zara, porque há uma tendência natural, né, e as mulheres se apresentaram de maneira muito forte, muito positiva, então isso é legal. Uma outra coisa, a Zara trabalha com gente, o tempo inteiro com gente, então, ou seja, assim como todos empresários, ela consegue enfrentar a falta de mão de obra, com incentivo, com treinamento, com capacitação, ou seja, mostrando para as pessoas o propósito da empresa, o que ela é. E ela fez uma coisa aqui muito engraçada, se você vai no shopping, não vem trabalhar comigo. Está certíssima, porque não adianta você enganar as pessoas. E ela precisa saber aonde ela está entrando, qual que é o trabalho dela. Então, falou, como eu vou contratar ela, vamos um dia na obra comigo. Então, o primeiro teste, a primeira entrevista é dentro de uma obra. Ou seja, ela está dando técnicas de recrutamento e seleção. Olha o pessoal do RH. A outra coisa que é muito importante em tudo isso, cara, eu fiquei assim, muito sensibilizado, porque eu também tenho meus preconceitos, eu também tenho minhas dúvidas, né? E você vê uma coisa prática, dá emprego para presidiária, para presidiário, recuperando pessoas que já foram presos, que cumpriram sua pena e que hoje são funcionários da Zara. Sim. Cara, isso não tem preço e que Deus te abençoe por isso. Obrigada. E que você tenha todo o sucesso do mundo e continue fazendo isso, porque isso que seja exemplo para todos nós, tá bom? Obrigada. Queria te passar para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Ai, difícil. Professora, eu adoro o que eu faço. Eu acho que a primeira coisa, você tem que gostar do que você faz. Nem sempre eu acordo, eu falo com vontade, nossa, que delícia trabalhar, né? Então, eu acho que você precisa ter dentro aí de você uma força, e que não sei de onde vem. E que, às vezes, eu falo assim, a gente não tem que matar um leão, eu tenho que matar uma selva inteira hoje para sobreviver. Então, eu acho que essa grande dificuldade hoje do ser humano é isso. É você achar dentro de você algo que te faça, poxa, vamos para a luta, eu quero vencer. Isso não é com treinamento, eu acho que isso é um trabalho da pessoa mesmo, sabe? Entendi. E eu não sei de onde eu tiro isso, mas eu brinco com os meninos, falo assim, poxa, eu nem sempre, vocês acham que eu gosto do que eu faço? Eu, muitas vezes não gosto, muitas vezes eu tô cansada, mas é isso. Nunca ouvir não. O não pra mim, eu falaram não, e daí meus funcionários já olham pra mim e falam, eu não aceito não. E se eu tentar, eu vou conseguir? Peraí que eu vou tentar de novo. Eles falam pra mim, peraí que eu vou tentar de novo. Então, é a perseverança.
Eu acho que a perseverança em tudo que você quer, em todas as áreas, você precisa ter. Se existe algum conselho que eu posso dar para quem que quer começar a empreender hoje, é achar forças da onde você não tem, e que você acha que você não tem, mas você tem, porque eu fui descobrir minha força com 40 anos por uma necessidade, e você ser perseverante. E acreditar, né? Menina, que bom te ouvir, foi muito legal mesmo, um prazer ter você aqui com a gente, e dizer para todo mundo, olha, gente, ó, a Zara deu aqui uma aula para nós, a vivência dela, e essa palavra final, ou seja, onde ela, com as suas palavras, mas deixa muito claro, encontra a tua vocação, encontra aquilo que você gosta, porque você vai ter desafios, como qualquer empresário, como qualquer empreendedor, mas se você tem determinação e perseverança, você chega lá. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Sempre é um prazer. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado você. Tchau, tchau. Obrigada.